Só mais um instante que ela está entrando. A Tereza não entrou? Pois é exatamente ela que estava perguntando cadê o link. Exatamente ela perguntando cadê o link. Então, eu vou contar um negócio aqui, Ana, só um minutinho. Bernadette, eu estava, ainda agora, né, eu tinha marcado uma consulta com a doutora Nízia, minha médica de São Paulo. E aí eu tinha marcado com ela, fiz a pré-consulta cedinho, sei lá, 9 horas, e depois aí eu marquei 1 hora. Aí eu saí daqui para fazer algum negócio, claro que passei na porta da loja de vinho, aquela Maison du Vin, lembra, Ana? Ela abriu ali do lado da Perini. Ei. Sim, claro. Aí entrei para redir a hora, lógico, e aí a Nízia me liga, eu estava dentro da loja do vinho, só dei um panorama para ela, falei, doutora, olha onde é que eu estou aqui, perdida, peraí que agora eu perdi a hora, perdi meu negócio todo, daqui a pouco a gente se fala. E ela deu flagra, porque ela sabe que eu sou bebedora de vinho, eu falei, ela me deu, mas ela disse para eu pegar leve, não pegar, eu falei, tá bom, enfim, mas deu certo. E comprou muito? Comprei umas 5 garrafas, eu acho, não muito. Eu comprei mais 5 garrafas. Só mais 5? Só mais 5, tá certo. Só. Cris, botei você como confitriã, você viu? Aí, se quando eu começar a apresentar, se chegar outras pessoas, você consegue admitir. Viu? Cris? Não. Bom, você já está como anfitriã. Então, aparecendo outras pessoas na sala de espera, vai aparecer uma mensagem para você para admitir ou não. Aí você admite, que aí eu vou começando. Tá? Bom, Dona Tereza está entrando. Bom, vamos começar. Queria agradecer a participação de vocês. Ó, Martinha está entrando. Vou admitir aqui que é mais fácil, que eu já estou com ele na tela. Eu já estava fazendo, já estava. Já vou me liberar dessa parte, ok. Bom, queria agradecer a participação de vocês. Esse é o nosso 3º Experiências pelo Mundo. É o primeiro que é uma mega experiência, porque é ao vivo do exterior, né? Então, isso realmente... quando a gente começou, a gente não tinha certeza se isso ia acontecer. A Cristine Weber é minha parceira, ela é dona da agência de viagens Amistel. Sou cliente dela há muitas décadas, nem vou mais falar quantas. Há muitas Você décadas. Também se queima. Pois é. E realmente é uma grande parceria, né? Não só como minha agente, mas parceira também nessas viagens que a gente faz. E a proposta dessa viagem, de falar sobre hoje, né? Sobre essa viagem da Suíça. Primeiro, porque a Suíça é realmente um destino que eu acho muito interessante. Eu conhecia pouco da Suíça, até que meu filho veio morar aqui, já tem bastante tempo. Meu filho já morou em Genebra por várias vezes, por conta do trabalho dele na ONU. Eu estava fazendo as contas, eu acho que ele já morou aqui 4 vezes. E aí, por conta disso, a gente veio para visitar e cada vez a gente começa a explorar um pouquinho mais, um lugar aqui, um lugar ali. Até que há 2 anos atrás eu comecei uma formação profissional em acompanhamento biográfico e eu faço essa formação aqui na Suíça. São 4 anos, 3 módulos por ano. Então, eu estou na metade do curso. Então, cada vez mais eu venho com mais frequência, né? E aí a gente começa a conhecer esses lugarzinhos diferentes que tem aqui. E a proposta é a gente estar conversando um pouco sobre a Suíça. A experiência da minha vinda foi bem interessante, a gente está no meio da pandemia, então a Cris teve o maior cuidado, né? Se eu entrava, se eu não entrava, como é que eu conseguia entrar e tal. Como eu tenho passaporte português,
existia essa possibilidade a partir do passaporte português. Com o passaporte brasileiro não é permitido, é totalmente vetado, a menos que você more aqui ou você more em algum país aqui, na Europa, e que você esteja fazendo uma conexão. Mas para vir para a Suíça, ou você tem que estar morando na Suíça, e você tem que ter toda a comprovação, ou então o passaporte brasileiro não entra. A outra coisa que tem é que, ao chegar aqui, obrigatoriamente eu tive que ficar de quarentena. Então, quando no avião você recebe um formulário que você preenche com os teus dados, dizendo de onde você saiu, para onde você está indo, número do voo, cadeira que você sentou no avião, porque com isso eles têm a rastreabilidade. Caso algum passageiro do avião fique doente, eles têm como avisar os demais que existe o risco. E nesse papel você tem que colocar o endereço para onde você está indo e aonde você vai ser encontrável nas próximas 3 semanas. Apesar da quarentena ser 10 dias, eles pedem 3 semanas de rastreabilidade. E na imigração, no meu caso, não foi difícil, porque eu tenho passaporte com chip. Eu já tinha usado esse passaporte outras vezes aqui na entrada, inclusive em fevereiro. Então, passar na alfândega, eu passei pela área automática, que você, né, aqueles gates automáticos, você bota o passaporte, ele identifica que é você, tchau, pode entrar. Então, não tive que explicar nada a ninguém, né, que apesar da gente ter montado toda uma papelada, né, explicando a formação, que eu ia ficar em quarentena, o aluguel do apartamento e tal, não sei o que, isso não foi necessário, graças a Deus. E quando eu cheguei aqui, no próprio avião, quando você recebe esse formulário, você recebe também um outro papel que tem a indicação, na verdade é um QR Code, que tem a indicação de o que você tem que fazer. Então, a partir desse QR Code, você, escaneando ele, cai num site do Ministério da Saúde, aqui da Suíça, que tem toda a explicação do que você tem que fazer, como você tem que fazer, e para cada cantão você tem um formulário para preencher, né? No cantão que você vai ficar de quarentena, você preenche um formulário que você vai informar, né, de onde você está chegando, nome, identidade, telefone, e endereço, e a qualquer momento eles podem bater aqui na porta para verificar que eu estou em casa. E se eu não estiver em casa, a multa é de apenas 10.000 francos suíços, que em preços de hoje dá quanto, Cris? Uns 70 mil? Uns 70. Apenas uns 70 mil, né? Então você tem que ficar mesmo quietinha em casa. E aí é isso, né? Eu tinha o curso, não queria perder a formação. Bem-vinda, Ângela. Eu tinha o curso, não queria perder a formação. Então, eu vim dentro dessa lógica. Obviamente, procurei uma hospedagem que eu tivesse espaço. Então, eu estou num apartamento grande, com cozinha, sala, varanda, com uma vista que agora eu não posso mostrar para vocês, mas depois tem foto daqui do lago, né? Para eu não ficar naquela sensação de estou trancada num quarto de hotel. Então, essa foi uma questão, mas com isso deu tudo certo. Fiz supermercado antes de chegar. Na verdade, as compras do supermercado chegaram aqui antes de eu sair de casa, no Rio. Então, eu fiz o supermercado pela internet, essa é a facilidade que a gente tem hoje. Foi entregue, o próprio proprietário se incumbiu de ter uma pessoa aqui para receber. E quando eu cheguei, as compras estavam aqui. E estou aqui já uma semana, né? Já fez uma semana hoje. Ainda vou ficar mais 3 dias. A partir de terça-feira, à tarde, eu estou liberada para poder passear um pouquinho antes do curso. Então, é isso. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre a Suíça. Eu vou marcar aqui para compartilhar com vocês fotos que a gente preparou, uma apresentaçãozinha. Bernadette, uma curiosidade, o curso é presencial, o teu ou não? Aí, não, aqui.
O meu curso é presencial. Ah, tá. Ele, inclusive, ele não aconteceu no mês de maio, porque o curso normalmente acontece fevereiro, maio e outubro. Ele não aconteceu em maio porque tinha quarentena, né? Então, tinha quarentena não, tinha a pandemia, né, que estava com lockdown aqui na Suíça. Então, eles não fizeram o curso, suspenderam. Aí foi tudo postergado um módulo. E agora tudo está, de alguma forma, voltando a uma normalidade, vamos dizer assim, e dentro dessa normalidade o curso vai acontecer e aí eu vim antes exatamente para poder participar do curso. Na minha turma tem, além de mim, tem duas francesas e uma portuguesa. A portuguesa também veio com antecedência, também ficou de quarentena. E as francesas, uma delas mora numa região, nem toda a França hoje está liberada para entrar na Suíça, então uma delas mora numa região que está liberada, ela só está vendo qual o caminho que ela vai fazer, porque ela vem de carro, qual o caminho que ela vai fazer para não passar em uma região que não está liberada para entrar. E a outra não vai poder vir porque ela mora numa região que ela deveria ficar de quarentena quando chegasse aqui, e ela resolveu não vir, né? Então é isso. Então vamos começar a apresentação. E aí eu vou passando para vocês. Essa é o nosso terceiro episódio dessa série, Experiências pelo Mundo. O nosso destino é a Suíça, esse pequeno país, né, encravado no meio da Europa. Ele, ao norte, a gente tem a Alemanha, a este, a Áustria, ao sul, a Itália e ao oeste, a França. E é um país conhecido por muitos lagos. Aí, só nessa imagem aí a gente já vê vários lagos grandes que tem aqui, fora os montes de lago pequeno. Eu lembro muito bem de uma vez que uma amiga minha veio à Suíça e ela dizia assim: a Suíça é assim, tem um laguinho, uma vaquinha e uma casinha, né, Ana? E uma montanha. E uma montanha, pois é. Bem assim, não é? Bem assim. Mas ela tem um pouco mais do que isso. Então, é isso que a gente vai ver. E a proposta é a gente visitar exatamente, passear exatamente nessa parte sul, nesse lago aí de baixo, de Genebra, e nas vizinhanças desse lago. Então, o nosso primeiro destino é Genebra, que é uma pequena cidade cosmopolita. E realmente é uma pequena cidade. Para quem mora em cidades como Rio, São Paulo e Salvador, é muito engraçado Genebra. Só para vocês terem uma ideia, Genebra é menor do que o bairro da Barra da Tijuca. A cidade de Genebra, ela é tão pequena que a frente dela para o lago, que ela pega exatamente essa ponta sul do Lago Lemão, ou Lago de Genebra, dependendo de se você está na Suíça ou na França, não chega a 5 quilômetros. Então, é menos do que a Barra da Tijuca, tem a praia da Barra da Tijuca, né? Então, realmente, é uma cidade muito pequena. Eu costumo, em Genebra, praticamente andar a pé o tempo inteiro. Ou então andar de barco, eu amo andar de barco. Como é que chega em Genebra? Não tem voo direto do Brasil, as conexões mais rápidas são via Frankfurt ou Zurique, e também de trem a partir das principais cidades da Europa. Então, de Paris a Genebra, você chega em 3 horas num TGV. Então, é assim, uma cidade de super fácil acesso a várias outras cidades, capitais da Europa. Então, o que a gente tem de mais importante de Genebra, mais conhecido de Genebra? É o jato d'água, né? Esse jato d'água, ele tem 140 metros de altura. Então, é fantástico, né? Você vê esse jato do avião. Então, realmente é uma coisa assim, bem característica de Genebra. E aí começam as disputas de vários outros lugares. Ano passado, quando eu fui a Portugal, foi muito engraçado,
porque perto de Oeiras estavam, no dia anterior, tinha tido a inauguração do jato d'água de Oeiras, que chegava, sei lá, a 60 metros de altura. Então, é interessante porque começa a ser uma disputa, entre aspas, né, entre as cidades, essa atração turística que é o jato d'água. E aí, nessa imagem, está bonito porque estava dando vento e criou um arco-íris. Então, é bem interessante. Outra coisa também que é bem característica de Genebra é as praias. Então, em Genebra tem 2 lugares que se chama Genève Plage e Banc de Paquis, que são 2 lugares que os locais vão tomar banho de mar. Então, esse aí dessa foto, que tem esse farolzinho, é o Banc de Paquis. E é um lugar bem interessante, porque esse tipo de estrutura de banhos, né? Ban é banhos, esse tipo de estrutura de banhos, ele era muito comum numa determinada época. Então, todas as cidades à beira dos lagos na Suíça tinham os seus ban, mas num determinado momento isso caiu em desuso e todas as outras cidades acabaram de destruir esses espaços, que são espaços públicos, entre aspas, porque você paga um valor para frequentar. Mas é um valor que para o local é muito pouco. Você paga uma anuidade que é muito pouco para você frequentar. Tem a ver com a manutenção. Em Genebra, na década de 50, teve uma manifestação de jovens impedindo a destruição do Banc de Paquis. Então, é o único que existe hoje na Suíça desse gênero. Então, tem umas piscinas. Esse lado não, esse lado você está no próprio lago mesmo. Mas do outro lado do Banc de Paquis, você tem uma espécie de umas piscinas. E tem também umas saunas. Então, é um lugar super agradável. Inclusive, tem uma área reservada para as mulheres. Então, as mulheres ficam mais à vontade naquela área que é reservada só para as mulheres. E aí podem fazer topless sem grandes problemas. E Genève Plage, agora, no verão desse ano, ela tinha tido uma mega reforma e tinha aumentado muito. Né? Então, é bem interessante, que é bem característico das cidades à beira do lago aproveitarem o lago. Uma outra coisa interessante de Genebra é que é uma cidade muito antiga. É uma cidade que tem vestígios do ser humano muito antes de Cristo. Então, é uma cidade antiga que hoje você tem uma parte velha que fica no alto, que tem muita influência da época do protestantismo. Então, a igreja tem toda essa influência. Esse aqui representa, eu não me lembro o nome dele, mas seria um rei da época antiga. Então, é uma cidade bem interessante porque tem bastante influência, bastante coisas antigas, apesar de ser tão moderna e tão cosmopolita. Isso aqui é a parte antiga de Genebra, que fica na parte de cima. Então, se vocês olharem essa figura da esquerda, vocês vão ver que lá embaixo tem o lago, né? E você está na parte de cima. Então, subir essas ruelas, caminhar por essas áreas que são todas de pedestre, é super interessante, cheio de lojinhas. Aqui, bem pertinho desse lugar onde eu tirei essa foto da esquerda, tem a loja da Carandache, que eu fico apaixonada quando eu chego lá, né? De tantos tipos de lápis diferentes. E na imagem da direita, é um parque que tem a ver com... tem monumentos relacionados à formação do Estado Suíça. A Suíça ela foi formada há mais de 700 anos. Então, o Estado da Suíça, na verdade, os vários cantões, o cantão, para fazer uma comparação, né, em termos de organização com o Brasil, seriam os nossos estados. Só que o tamanho dos cantões são tão pequenininhos que equivale aos nossos municípios. Então, a Suíça é formada por vários cantões que se juntaram há mais de 700 anos atrás para se proteger dos invasores vizinhos.
Então, na verdade, eles se juntaram com isso. Mas essa confederação, porque eles são uma confederação, eles são muito interessante, porque, assim, existe a lógica do Estado, mas cada cantão tem as suas regras. Então, em relação à pandemia, cada cantão tem as suas regras. O Estado definiu, a quarentena são 10 dias, mas cada cantão vai fazer da sua forma de controle ou não. Então, é bem interessante essa parte dessa autonomia que os cantões têm. A autonomia é tão grande que tem cantões que as férias escolares é num período, outros cantões é no período seguinte, né? Então, para alguns pais, às vezes dá uma loucura, porque os filhos tem filhos que estudam num cantão e filhos que estudam no outro cantão, por questão de nível de escolar, né? Então, realmente é bem interessante. E, além disso, a parte central de Genebra, né, a vida de Genebra é em volta do lago. E é um lago, como é que vocês podem ver aí, de água transparente. Então, apesar de ser um lago enorme, eu estou em Montreux, que é o extremo oposto do Lago de Genebra, que de trem dá 2 horas, mais 2 horas mais ou menos, de trem. Essa água toda é super transparente, super limpa, né? Então, eles têm esse cuidado de água quando ser retornada para o lago, eles utilizam essa água do lago, você pode beber essa água, e a água, quando ela é retornada limpa. Então, é bem interessante. Tem alguém que está com o microfone aberto? Vou pedir para fechar, porque está dando ruído. E na foto da direita é a parte central de Genebra, é bem o comércio de Genebra. E aí vocês têm lá no fundo o relógio, que é super tradicional da cidade, que era, na verdade, embaixo tem um portão, era um dos portões da entrada da cidade. Então, Genebra realmente é uma coisa assim que me encanta, pequenininha, cosmopolita e super interessante. Outro ponto também de Genebra que eu acho o máximo são os transportes públicos. O tram, né, que é esse trem, ou esse ônibus, entre aspas, sobre trilhos, e os barcos. Na verdade, tem esses barcos maiores e tem uns barcos menorzinhos, amarelinhos. Só que eu não achei nenhuma foto legal desses barcos amarelinhos que eu tivesse tirado. Eu ando muito neles. O que acontece? Você entra no teu telefone e diz assim, o tram tal vai passar às 2 horas e 22 minutos. Você pode ter certeza que o tram vai passar às 2 horas e 22 minutos naquele ponto. E aí você sai correndo para você pegar aquele tram. Porque assim, a pontualidade suíça, nesse caso, funciona. E os barcos também, você atravessa de um lado para o outro no lago, usando esses barcos pequenos ou barcos grandes. E aí, com isso, ninguém tem necessidade de ter carro em Genebra. E uma coisa que tem em Genebra que realmente a pontualidade europeia é apaixonante e a Suíça, então, é maravilhosa. Uma vez eu estava mas aí foi na Alemanha. A gente estava na estação de trem e aí deu aquela notícia assim, pim, pim, o trem para Frankfurt vai atrasar 2 minutos. Eu, o quê? 2 minutos? Isso não atrasa. Mas para eles né? Então, isso é interessante. Eu ia comentar alguma coisa sobre o tram, sobre o barco, e agora me fugiu o quê? Carro. O que eles têm? Compartilhamento de carro. Então, da mesma forma que a gente tem um compartilhamento das bicicletas, as bicicletinhas do Itaú, que era do sítio, coisas do gênero, existe o compartilhamento de carro. Então, você faz um pacotinho, você precisa de um carro para, por exemplo, ir ao mercado na França, porque as compras na Suíça são muito mais caras do que na França. Então, quem mora em Genebra faz as compras no Carrefour na França.
Então, a pessoa vai lá, reserva o carro por 4 horas, pega o carro, vai na França, faz suas compras, volta para casa, deixa as compras, devolve o carro. E paga uma bagatela por esse aluguel desse carro. Então, realmente, é um outro mundo, né? Poderia dizer assim. E eles são bem fissurados com a questão de climáticas e ambientais. Então, isso aqui era eu tirei no ano retrasado, eu acho, essa foto, eles avisando, né? Eles estavam fazendo uma grande obra e a partir de 2020, eu imagino que isso já esteja acontecendo, as águas do Lago Le Mans, elas passam a ser usadas para aquecer uma parte da cidade de Genebra, que se chama Jonction. Jonction é um lugar onde os 2 braços do lago passam, Jonction fica numa ilha, passam pela lateral e vão se juntar e seguir para o rio, que vai descer para a França. Então, a água passando alimentaria uma turbina e, com isso, aqueceria as casas daquele bairro. Então, é toda uma lógica de reuso da água, uso inteligente de energia e por aí vai. E por que Genebra é tão cosmopolita? Um dos motivos é que em Genebra você tem a sede da ONU, uma das sedes da ONU. Na verdade, a ONU ela começa em 1920, quando se cria a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações foi um movimento, exatamente nesse prédio que se chama Palais Wilson, um movimento para o mundo se organizar para evitar as grandes guerras, né? Então, em 1920 é criada a Liga das Nações e esse prédio hoje é a sede do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que fica em Genebra. A ONU ela se divide, tem agências que ficam em Paris, tem agências que ficam em Genebra, tem agências que ficam em Nova York, tem agências que ficam em Roma, né? Então, essa agência, que é o Alto Comissariado de Direitos Humanos, fica em Genebra, nesse muito bonito prédio, né? Bem na beira do lago. E o outro prédio da ONU é esse prédio mais moderno, que está na foto em cima, que é a sede da ONU. Na verdade, a ONU tem 2 sedes, 2 headquarters, um é Nova York e outro é Genebra. E essa aqui é a sede de Genebra, e na frente desse prédio tem esse monumento que vocês estão vendo, uma cadeira. Reparem que a cadeira, a perna de trás, está quebrada. O meu marido está em pé, com as mãos levantadas, então vocês têm uma ideia do tamanho dessa cadeira, né? E qual é o objetivo de ter uma cadeira com uma perna quebrada? Isso é um monumento quando a ONU fez um grande projeto contra as minas terrestres. Então, isso é uma obra de arte que mostra que, porque nas guerras os países usaram minas terrestres, as guerras acabam, mas as minas ficam lá. E, principalmente, crianças e lavradores são os mais afetados, porque eles pisam nas minas, as minas explodem e eles ficam sem pernas. Então, esse monumento, que é enorme, realmente ele é muito tocante. E outra questão bem interessante que tem na sede da ONU em Genebra é essa sala que está mostrada aqui do lado direito embaixo, que é a sala do Conselho de Segurança da ONU. Então, quando a gente ouve o Conselho de Segurança da ONU está reunido, eles estão reunidos nessa sala, e normalmente porque tem eminência de grandes guerras, grandes problemas acontecendo no mundo. As pinturas dentro dessa sala são pinturas muito pesadas, tem assim uma profundidade, exatamente para trazer o clima de qual profundo os assuntos que estão sendo tratados nessa sala. Mas
para facilitar, quando você sai dessa sala, tem imagens bem leves para que os próprios dos embaixadores que ficaram ali discutindo essas questões tão pesadas possam relaxar. Então, isso é o motivo, é um dos motivos maiores por Genebra ser tão cosmopolita, porque você tem representantes, missões do mundo inteiro, inclusive do Brasil, na cidade de Genebra. Mas não é só por isso. Bom, ainda vou falar outra coisa daqui a pouco. Um outro ponto importante de Genebra é que Genebra fica muito próximo dos Alpes. Então, isso aqui é uma foto mostrando do alto da cidade de Genebra, você vendo a cadeia de montanhas dos Alpes ao fundo, né? E esse dia estava muito claro, por isso que a gente conseguia ver as montanhas, porque a gente está muito distante, mas não deixa de ser a porta de entrada para os Alpes franceses. Então, Genebra tem isso também. De Genebra, você pega um ônibus e você faz os passeios lá de Chamonix e do Mont Blanc. Então, realmente é um lugar bem especial poder fazer esses passeios. Inclusive, temos uma amiga aqui, Ângela, que já andou por essas neves, não foi, Ângela? Com certeza, Bernadette. Nossa! E a Cris, olha, eu tenho que dizer que a Cris me ajudou muito a fazer essa programação e foi maravilhoso. Nossa, esse do Sul eu ainda vou conhecer. Eu conheci mais Jungfrau, o Matterhorn, os outros que estão um pouco mais acima. Um pouco mais acima, mas com certeza, e Cris foi fundamental para isso acontecer. Bom, então, a partir de Genebra, a gente tem isso mesmo, o Mont Blanc é maravilhoso. A gente tem a entrada para os Alpes franceses, Mont Blanc, Chamonix. E outra questão que também faz de Genebra cosmopolita é a existência, aí já em solo francês, mas, na verdade, a maior parte das pessoas moram em Genebra ou nas vizinhanças, é o CERN, que é o Centro de Estudos de Pesquisas Nucleares. Então, é um centro de estudos Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. E o que tem nesse centro europeu? É um túnel enorme, no formato, uma elipse enorme, que passa por baixo de várias montanhas e que ele é um acelerador de partículas. Então, quando se estuda física quântica, nos níveis mais, vamos dizer assim, mais profundos, a partir das pesquisas práticas que são feitas nesse centro de pesquisa. E você pode visitar. Então, você saindo do centro de Genebra, você pega um ônibus que vai direto para onde tem esse centro, CERN, que ele é conhecido como CERN, e você pode fazer uma visita guiada. Então, aqui nessa fotografia no alto à direita, você está vendo exatamente os profissionais trabalhando. Então, eles estão olhando, não estava tendo, nesse momento, vamos dizer assim, uma aplicação prática, ou seja, eles não tinham soltado um feixe para que tivesse a colisão das partículas, mas eles estavam analisando os dados resultantes do último estudo prático que eles tinham feito. Então, você tem pesquisadores do mundo inteiro, inclusive brasileiros, que participam desse centro de pesquisa, né? E o Atlas, que está aqui chamado, né, o gigante da física, é exatamente esse túnel no formato de uma elipse monstruoso, e esse desenho que tem aqui na parede exatamente mostra como é um túnel enorme e as ondas elas são emitidas nessa parte central que está em vermelho, e quando existe a colisão das partículas, aí sim se produzem outros corpos, que é isso que esses pesquisadores estão estudando. Então, é bem interessante visitar esse centro de pesquisa que fica em Genebra. Agora, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é comer,
né? Isso faz parte de uma experiência, você comer o que tem no local. E quando a gente fala de Suíça, a gente pensa no fondue, né? Então não tem como. Tem fondue de carne, tem fondue disso, daquilo outro, mas para mim fondue se chama fondue de queijo. Então, isso aqui é uma tremenda experiência. E aí eu tenho, quem for a Genebra, tem 2 lugares que para mim são imperdíveis de comer fondue. Um é esse que está aqui, que eu vou mostrar uma outra foto. É um lugar super tradicional, você pode comer fondue lá de segunda a segunda. É um hotel bem no centro de Genebra, no bairro de Paqui, que se chama... Agora fugiu o nome, Edelweiss. E você tem que reservar com antecedência, porque ele está lotado todos os dias da semana. E não é um fondue para turista, é o fondue local, mas ele é tão tradicional que, além dos turistas, os locais também vão lá. E como tem sempre em Genebra muita gente de fora vindo, porque tem reunião na ONU, aqui, ali ou acolá, eles acabam então sempre lotados, né? Então é fantástico. E uma das coisas que eu acho o máximo, esses 2, eles tocam todos os dias da semana. Todas as vezes que eu fui lá, eles estavam tocando. E eles tocam todos os instrumentos. No caso, esse que está de cabeça baixa, ele está tocando aqueles sininhos das vacas. Então, é um monte de sininho de vaca, só que de vários tamanhos, que ele pegava e sacode, né? E vai fazendo o som. Assim como esse... não sei se vocês estão vendo na escada, tem não sei nem o nome desse instrumento, feito uma corneta gigante, amarelo mais claro, marrom mais claro. Isso é uma corneta que eles sopram e sai aquele som. Então, é muito, muito interessante. Então, o fondue daqui é muito bom, recomendo. Tem vários tipos, né, de queijos que você pode misturar, mas esse é o tradicional. E acompanhado pelas músicas locais dessa dupla. Outro local que é fantástico, o fondue, é no Banho de Paqui, aquele lugar que eu falei da praia. Eles têm um restaurante que funciona para saladas e coisas, e comidas frias, para brunch em sábado e no domingo, mas à noite eles também fornecem fondue. Então, isso aqui foi a última vez que eu fui, acho que foi em fevereiro, essa foto. Então, você tem a vista da cidade antiga, toda iluminada, e você fica sentado ali no Banho de Paqui, né, comendo o fondue tradicional deles, com vinho local ali, um pichê de vinho local, né? Então, é uma coisa, assim, bem característica. E não é só fondue que existe na Suíça. Então, por exemplo, isso aí foi o meu almoço de hoje. Uma sopa de lentilha com legumes, que estava realmente maravilhosa, apesar de ser de uma latinha, mas estava muito boa, e batata rosti com pedacinhos de bacon e queijo gruyère derretido por cima, né? Acompanhado de uma cerveja sem álcool. Eu já ia tomar vinho de noite, então. Então, isso aqui são os tipos de experiências que a gente pode ter numa viagem, por exemplo, à Suíça. Outra coisa que é muito característico daqui são as pequenas vinícolas. Então, em volta do Lago Le Mans, tanto no lado francês, eu não comentei, né? O Lago Le Mans, ele é dividido. Tem uma parte que é Suíça, tem uma parte que é França. Então, em todos os 2 lados, é cheio de pequenas vinícolas, mas é pequenas mesmo, é pequenos espaços aonde se produzem um excelente vinho. E muitos desses vinhos hoje são vinhos biológicos. Então, isso é uma grande lógica que hoje tem na Suíça, é a produção de vinhos bio. Então, esse aqui foi uma vinícola que a gente foi há uns 2 anos atrás, com meu filho e a esposa, no lado francês, nesse caso. Outra coisa que falou na Suíça, a gente pensa, são nos queijos, né? Todos os tipos de queijos possíveis e imaginados. Afinal de contas, tem tanta vaca, é para isso, né? É para produzir leite, para produzir tantos queijos. E são queijos de diferentes formatos, gostos, né? Os mais secos, os mais
molhados, os mais fresquinhos, os que você come imediatamente, o que você guarda por não sei quantos anos. Então, realmente é um paraíso. Para quem gosta de vinho e queijo, como eu, é um paraíso. E também temos, como tem tanta floresta, também temos os vários tipos de champignons. Então, aqui também é numa feira a venda dos vários tipos de champignons, desde os pequenininhos aos grandes, dos amarelos aos escuros, aos brancos. Isso realmente é outra coisa que é uma experiência, né? Comer esse champignon, cozinhar esses champignons é bem interessante. E quando a gente fala de Suíça, a gente fala de trem. É o transporte indicado para se viajar pela Suíça. Você até pode viajar de carro, dependendo do tipo de viagem que você vai fazer, mas o trem é uma mão na roda. E se vocês olharem esse mapa, tudo que está em vermelho é linha de trem. Então, vocês podem dizer que, basicamente, a Suíça inteira é coberta por linhas de trem de vários tipos. E aqui nessa foto tem um detalhe, eles agora têm uns vagões que eles chamam de vagões para famílias. Então, uma parte do vagão, se vocês olharem no fundo da foto, tem escorrega. Então, uma parte do vagão familiar é uma área reservada para as crianças brincarem. Então, tem escorrega, tem área para pintar, para brincar. Então, você pode deixar a criança lá e você fica sentada nas cadeiras do lado de cá, né, dentro do vagão familiar com toda a segurança. Então, realmente, é uma outra experiência, essa coisa de viajar de trem. E, nesse caso, o que vou propor agora é que a gente saia de Genebra e que a gente percorra de uma forma rápida esse itinerário indo pela parte de cima de Genebra, que é o IC1, que é um intercity, ou seja, ele está ligando duas grandes cidades. No caso, o IC1 ele sai de Genebra e vai até Zurique. Então, eu posso sair do aeroporto de Zurique, dentro do aeroporto, descer na estação de trem, pegar o IC1 e parar no centro da cidade de Genebra. São umas 3 horas e pouco de trem até de Zurique. E tem os regionais e tem os interregionais e os locais. Então, realmente é muita facilidade com muita conexão. Nas margens de Genebra, vindo para Montreux, uma das cidades que eu acho uma graça é a cidade de Nyon. É uma pequena cidade do século IV que tem um castelinho e que, em várias épocas, eles fazem vários eventos de lançamento de vinho. Se vocês olharem, aqui na frente da foto, esse verde, é um monte de areazinha plantada, né? Então, são pequenas agriculturas, o que a gente chama de agricultura urbana, exatamente o que eles têm aí. E é uma cidade muito pequenininha, que fica a menos de, acho que é 30 minutos de Genebra, e você tem uma qualidade de vida completamente diferente, né? Você está em outro espaço, outro tempo. E também uma outra cidade, até a horta é rigorosamente geométrica. Tudo é muito organizado, né? Estamos na Suíça, vamos conversar. A outra cidade que passa de Genebra, passa de Nyon, é essa cidade de Saint-Pré, que é do século IX. Essa aí é a entrada da cidade. A cidade é uma cidadezinha murada. A cidade é micro. A minha professora da formação biográfica, ela mora nessa cidade. Então, é uma cidade super pequenininha, com poucos habitantes. Eu acho que não chega nem a ter 1000 habitantes. E assim, você está em outra época também. Então, realmente é uma graça de cidade, super limpinha, super transada, né? Área de pedestre para tudo que é lado. Então, realmente é bem interessante. E aqui no trem,
Isso aqui é um exemplo de paisagens que você tem vindo pelo trem, e aí você chega em Montreux. A parte central de Montreux, eu não acho assim, ela assim, nada que você possa dizer assim, oh! Tem um hotel bem famoso, mas o que eu acho bem interessante é essa, e eu por acaso tinha tirado foto dessa casa. Essa casa é uma casa super tradicional, que não é nada, é uma casa de família, né? Super tradicional aí em Montreux. E o que Montreux é muito conhecida é pelo seu festival de jazz, que os brasileiros vêm muito tocar aqui, mesmo não sendo jazz, mas eles vêm tocar. Então, eu tinha essa foto que eu tinha tirado alguns anos atrás, quando eu estava caminhando por aqui com um casal amigo. E o que eu vi, que eu achei bem interessante nessa foto, se vocês olharem aqui na direita, vocês vão ver um topinho de um prédio. E é exatamente nesse conjunto que eu estou aqui. Então, ali onde está marcado em vermelho, é o apartamento que eu aluguei. Eu achei muito interessante, porque alguns anos atrás eu tirei essa foto, e já tem uns 5 anos, eu acho, que eu tirei essa foto, foi em 2015. E, por um acaso, né, exatamente algum tempo depois, eu venho aqui parar. Então, eu estou aqui nesse prédio, isso que está descendo aqui do lado é uma área onde desce a água da montanha. Então, por exemplo, como choveu e nevou recentemente, então está descendo bastante água aqui, um volume bem grande. E isso aqui é uma outra vista, então é super perto do lago, né? E vocês veem, isso aqui é um caminho que vai da cidade de Montreux para o Castelinho de Chillon, que é um dos destinos obrigatórios quando você vem nessa parte da área do Lago Léman. E aqui é uma imagem do apartamento que eu estou. Então, isso aqui você tem a vista dessa parte do lago. Aqui à esquerda você tem o Castelinho de Chillon, que depois eu vou falar. Tem as montanhas, os Alpes lá no fundo. E para o lado direito tem a cidade de Montreux e a casa que eu tinha, uma panorâmica, né? Já tirei várias, já tirei com neve, com chuva, com sol, pôr do sol, só fico tirando, né? Então, realmente é um local agradável para uma pessoa ficar de quarentena 10 dias, né? Então, pelo menos tem uma vista para poder chegar lá fora e ver. E para ir de Montreux, aqui é uma foto da cidade de Montreux. Para você ir de Montreux para o Castelinho de Chillon, tem a possibilidade de ir de trem. Então, aqui embaixo tem uma foto do trem. Essa é uma das formas, vamos dizer assim, a mais rápida, mas eu acho a mais sem graça, porque você não vai aproveitar essa beira do lago. A outra possibilidade, que eu acho fantástico, é o barco. Então, você pode vir desde Genebra, parando, tem barcos que vêm parando, tem barcos que vêm direto. É um passeio bem legal, a gente já fez isso no verão. Então, é bem interessante percorrer todas essas cidades. E aí você participa, você vai nas cidades do lado da França, você vai nos lados da Suíça, e você consegue chegar até o Castelinho de Chillon pelo lago, né, pela água, nesse barco, que nesse caso aqui ele estava vindo de Montreux. Ou então você também pode ir de bicicleta. Então, aqui hoje de manhã, por exemplo, passou um grupo enorme de ciclistas que estão fazendo a volta do lago. Você pode fazer a volta do lago em vários dias andando de bicicleta. Tem caminhos. Isso é outra coisa que na Suíça, na Alemanha, é fantástico. E essa semana eu vi na televisão uma rota que foi recém-inaugurada, que você sai de Genebra e você vai pela beira do rio até Sainte-Marie-de-la-Mer, no Mediterrâneo. Então, realmente, é um outro passeio super interessante de bicicleta. E aí a gente chegou no Castelo de Chillon, que é do século XII, né? Obviamente, aqui tem várias construções, mas o primeiro registro do castelo
é do século XII, é bem interessante de visitar. Aqui a vista da entrada principal dele. Então, ele tem essa ponte coberta, porque ele, na verdade, fica numa ilhazinha, numa ilhota, né? Uma forma de proteção. E aqui uma visão interna do castelo, com o seu percorrido em volta, todo de madeira, bem antigo. Ele foi bem destruído e ele foi reformado no meados do século passado. Ele começou a ser reformado e ele hoje está bem bonito, tem vários passeios, várias festas. Hoje mesmo tinha uma festa lá agora à noite. Aqui agora a gente vai para o interior, a gente vai sair do lago e a gente vai em direção a Gruyère. E aí, isso foi uma surpresa que eu tive quando pela primeira vez eu fui de trem para o local onde eu faço a formação, que é lá perto de Gruyère. Eu entrei no site da companhia para, né, trem de Genebra para Le Paquier, que é o nome do local. E aí tinha lá, você pega o trem até Lausanne, dali você troca de trem até Vevey, e em Vevey você pega o trem local até Le Paquier. E aí dizia assim, trem parada sob demanda. E eu fiquei olhando para o papel e dizia assim, gente, o que é isso? Um trem cuja parada é sob demanda. E eu não conseguia fazer ideia do que significava, né? Demande sur arrêt. Eu dizia assim, gente, o que é isso? Bom, cheguei na estação de trem em Genebra e fui perguntar para o pessoal da informação. O que significa isso? Você pede para parar o trem. Eu falei, como assim se pede para parar um trem? O trem não para nas estações? Não. Esse trem é um trem local, então ele passa em vários locais que não há necessidade de parar. Então, por uma questão de economia de tempo e de energia, ele só vai parar se alguém pedir. E eu falei, como é que a gente pede para um trem parar? Você tem um botão dentro do vagão, o trem é pequenininho, vocês podem ver, tem somente dois vagões. Você tem um botão que quando você passar, o trem passar pela estação anterior a que você quer descer, você aperta o botão, porque aí o maquinista vai saber que ele tem que parar na próxima estação. E eu falei, tá, né? Ok, isso funciona. Então, é assim que acontece. É um trem parada sob demanda, né? E ele é um trem local, ele tem algumas vezes ao dia, e ele vai passando por áreas bem rurais. Áreas com esse tipo de cara, como disse a Ana, né? A vaquinha, a casinha, o laguinho, e é exatamente isso por onde ele passa. E realmente é um lugar cheio de vaquinhas. Então, isso aqui é exatamente a área de trás de onde eu faço a formação. Então, a gente assiste a aula com as vaquinhas olhando para a gente olhando para as vaquinhas, né? Então, essa montanha, isso aí era primavera ou outono, né? Porque o inverno fica completamente coberto de neve, as vaquinhas pastando tranquilas. E do outro lado da casa, a vista que eu tenho na formação é apenas dessas montanhas que se chamam Gruyère e a cidadezinha de Gruyère embaixo, que vocês estão vendo ali, é uma cidade fortificada, cercada, que é do século XIII. Então, essa é uma das cidades conhecida como uma das cidades mais bonitinhas da Suíça, nesse contexto. E descendo aqui da casa, a gente tem esse caminho que a gente vê a cidade ao fundo, e chegando, uns 40 minutos de caminhada, chegando a gente tem essa subida super florida para a cidadezinha. E a cidade é isso, né? Depois que você entra na cidade, o que você tem? Essa ruazinha principal, rua meio praça principal, cheia de hotéis, restaurantes, lojinhas e o castelo lá no fundo, né? E realmente é um lugar bem turístico, mas bem tradicional. É isso que eu acho interessante, porque apesar de ser turístico, eles não modificam, eles continuam com as tradições,
né? Então é turístico, mas é tradicional. E aqui é uma das entradas, uma das vistas, a partir do castelo, você olhando para a cidade, bem antiga. Aqui é o castelo, então uma vista do castelo, também bem interessante. Eles têm shows, atrações. E aqui é a pracinha principal de novo. E eu tirei foto exatamente desse restaurante, porque uma das coisas que ele tem, que adoro, é essa, vamos dizer assim, essa sobremesa, né? Que se chama crème double, o double crème em francês. E esse double crème, imaginem, são framboesas, são frutas vermelhas. Ele combina com um monte de coisa, mas com as frutas vermelhas o crème double fica fantástico. Imagina um creme de leite muito, muito batido, espesso. Então, isso aqui é o crème double. Então, framboesas com crème double. Então, eu saio lá da casa e vou, ando 40 minutos, subo a montanha e vou comer o crème double com frutas vermelhas nesse lugar. Ou então, também pode comer com merengue, mas eu não sou muito fã de merengue, então prefiro as frutas. E já que a gente está falando tanto de vaquinhas, essa é uma vaquinha que ficou olhando para mim um dia que eu estava passando, ela ficou me encarando. Por que tem tanta vaquinha, né? Porque tem tanto queijo, tem tanta vaquinha. Então, uma coisa que é interessante, já que a gente está falando de Gruyère, é da leiteria de Gruyère. E a leiteria de Gruyère, ela é super tradicional, ela é de 1100 alguma coisa, depois tem a foto. E aqui a gente entende nessa imagem, né, o porquê que a criação de bovinos tanto afeta a questão climática. Para vocês terem uma ideia, 400 litros de leite são necessários para se fazer 35 quilos de queijo, né? E para se produzir 25 litros de leite, a vaquinha come 100 por dia. A vaquinha come 100 quilos de mato, de grama, e bebe não sei 85 litros de água. Então, para se produzir 25 litros de leite por dia, a vaca come 100 quilos de pasto e 85 litros de água. E como ela come tudo isso, ela tem que digerir tudo isso e, com isso, produzem os gases, né, que vão afetar o efeito estufa. Então, daí a gente entende, né, os efeitos das colaterais. Mas, voltando para o queijo, isso aqui é uma visita da queijaria. É uma queijaria que foi construída, ela existe desde 1115. Então, a gente está falando de alguma coisa que vai fazer quase 1000 anos. E aqui são as máquinas, as grandes máquinas que batem o leite, né? Então, vai produzir a primeira leva que vai ser usada no queijo, para depois passar por máquinas menores, até que vão para aquelas máquinas que vão fazer aqueles grandes queijos de Gruyère. E aqui estão os queijos estocados, dependendo do queijo, ele fica estocado por algum tempo, chega a ficar 2 anos, 3 anos, isso tem toda uma qualidade. E um prato tradicional é exatamente a batata rosti com o queijo de Gruyère derretido. Então, isso é uma das tradições locais, é esse tipo de prato da batata rosti com o queijo de Gruyère. E aqui, como a gente está falando, né, de tanto leite, o leite é trazido por grandes caminhões. Então, para essa queijaria, que é a tradicional, é enorme. Então, são grandes caminhões, como eram os caminhões que a gente tem de transporte de combustível, mas com leite, chegando das pequenas fazendas para a queijaria. E aqui é uma queijaria menor, familiar, perto do local onde eu fico hospedada, eu fico lá na formação, que aí são caminhões menores. Mas uma coisa que ela tem de muito interessante, que eu acho nessa queijaria, é que ela tem uma máquina
de venda de self-service de queijos e merengues. Então, ela não tem uma loja, a queijaria ela não tem loja, ela tem uma máquina, a qualquer hora você passa lá e você compra, bota seu cartão de crédito e compra lá queijos e merengues nessa queijaria familiar. Então, é a modernidade aqui. Como a gente já está nos pré-Alpes, no inverno a gente tem essa área toda cheia de neve. E o que você faz no inverno? Vai se esquiar. Então, um local de atração próximo é Moleson, que é um topo de uma montanha onde o pessoal vai esquiar. Então, isso foi no inverno do ano passado, que esse ano não tinha neve. Então, isso foi no inverno do ano passado, que eu fui com as minhas colegas a Moleson. E de lá a gente teve a chance de ter esse dia magnífico. E aqui a gente tem várias montanhas, tanto dos Alpes quanto do Jura, que você pode ver todos os picos. E aqui embaixo tinha lá a indicação de cada um desses picos. Então, realmente, nesse dia, estava um dia super claro. Isso é uma das vantagens na Suíça, a poluição é bem menor. Então, você tinha uma vista fantástica. E aqui são as minhas colegas descendo. Nós subimos de trenzinho e elas desceram esquiando. Como eu não sei esquiar, eu peguei o trenzinho e voltei de trenzinho. Mas, de qualquer forma, é um programa. Outro programa interessante que tem no local é as piscinas de Charmey. Charmey é uma área onde tem fontes de águas quentes. Então, isso aí é uma área onde tem várias piscinas com águas quentes, mas muito quentes. Então, tem áreas que realmente não dá nem para ficar. E tem áreas maiores, com borbulhas, tem áreas ao ar livre. Então, é super legal você no inverno, tá a neve em toda a volta, e você lá dentro da água, só com a carinha de fora, pegando aquela água quentinha. E uma das atrações desse local, porque exatamente as pessoas vão para os banhos nessa piscina, tem esse hotel, que é um hotel da Caillé. Caillé é uma tradicional, porque ela foi comprada pela Nestlé, era uma tradicional fábrica de chocolate do local, aqui de Vevey, e eles têm esse hotel, que tem uma conexão direta para as piscinas, e, de novo, uma das coisas que eu gosto de fazer nesse hotel é tomar o café quente com o crème double, de novo, com esses pedacinhos de chocolate. Então, realmente, isso aí é o... E quando a gente fala da Suíça, a gente fala de chocolate. E aí, a gente tem uma proposta para vocês. Eu vou pedir para a Cris acompanhar no chat, tá? A gente tem uma proposta. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que responder a pergunta vai ganhar um chocolate de Caillé, que está aqui, eu não sei se vocês estão vendo, depois eu mostro. Não é esses que estão na tela, porque eu não achei desses, eu acabei comprando de outros. Então, tem duas perguntas. A primeira pessoa que responder correto vem por Sedex. Olha só, quando eu chegar aí, a gente marca um dia, eu te entrego em casa, tá, Ângela, se você for a ganhadora. Se for para fora do Rio, a gente dá um jeito de chegar. Mas então, vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que responder certo ganha um chocolate suíço, ok? Então, a primeira pergunta. Nessa apresentação, eu falei de Genebra, eu falei de... eu falei de Genebra, eu falei de Montreux, eu falei de Gruyère. De que cantões eu estava falando? Genebra e Vaud, opção A. Vaud e Fribourg, opção B. Genebra e Freiburg, opção C. Genebra, Vaud e Freiburg, opção D. Vamos lá?
Ok, já temos uma ganhadora. A primeira que respondeu, a resposta certa é a D de dado, e quem respondeu foi a Ana Lúcia. Por quê? Genebra fica no cantão de Genebra. Montreux fica no cantão de Vaud. E Gruyère fica no cantão de Freiburg, tá? Porque, no caso, Friburgo já se fala em alemão, então é Freiburg. Então, Ana Lúcia é a primeira. Você vem entregar aqui em Salvador. Vou entregar pessoalmente, pode deixar. Exatamente. Aí agora a Ana Lu não pode responder. Vamos para a pergunta 2. Qual conhecida cidade suíça fica às margens do lago Le Mans, entre Genebra e Montreux? Opção A, Zurique. Opção B, Basileia. Opção C, Lausanne. Opção D, Berna. Eu não vi quando começaram a responder essa. Mas eu acho que é... Ok. Ângela, com a opção C, Lausanne. Isso. Zurique não fica no Lago Le Mans, fica lá em cima. Acho que o nome do lago é Zurique. É Zurique. Isso. Basileia também não fica no Le Mans, fica também no lago da Basileia, né? Ou no Rio, ali é o Rio, né? E Berna também não. Então é Lausanne, ok? E é isso, gente. Essa ficou mais fácil de entregar. Essa ficou mais fácil de entregar, pois é. Eu aguardo, não precisa mandar pro Sedex, não, tá? Que pena, acertei as duas, mas não fui tão rápida na hora de responder, não estava conseguindo dar o enter. Bom, então é isso, gente. Para vocês acompanharem os vídeos dos outros encontros e as outras viagens, é só se inscrever no nosso canal do YouTube, da Sociedade Transformar. E o próximo encontro, daqui a 2 semanas, o destino vai ser Egito. Então, vamos falar do Egito e da nossa próxima viagem ao Egito, certo? Bernadette, eu estou vendo os balãozinhos aqui da Capadócia, não sei se é a Capadócia, que é um dos lugares mais lindos que eu já visitei na vida, talvez o mais bonito. Uhum. E nós vamos passear pela Capadócia de balãozinho por aqui? Olha só, esse ano a gente ainda não está com a programação da Capadócia, né, nos encontros desse ano. Os encontros desse ano já estão programados, ainda não tem Turquia. Esse ano não tem mais encontro. Oh, mas no Egito tem passeio de balão, que eu já vi. Mas tem de balão. Mas o que eu estou falando é, nesse encontro de experiências pelo mundo, a gente ainda tem mais 5 encontros, mas não está previsto a Capadócia. Mas para o ano que vem, eu estava fazendo uma lista de locais Aí sim, aí Capadócia, Turquia, realmente é um dos destinos. Mas, Tereza, exatamente no passeio do Egito, uma das coisas que a gente vai mostrar é uma experiência que eu tive em 2018, um passeio de balão no Egito. Então, subindo, como é que é essa história de subir lá de cima, na hora de